Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Deixa eu lembrar que você pode assistir o Antenados de qualquer lugar do mundo pela internet, acessando www.boasnovas.tv e também pode baixar o aplicativo da Rede Boas Novas para o seu iOS e Android. Converte logo que você tem telefone, crente. Está na hora. E aí tu assiste o Antenados ao vivo e todos os programas passados no Antenados na Geral. Veja só, existe um ditado que diz o seguinte: diga-me com quem tu andas que eu direi quem és. Isso está escrito na Bíblia, no livro de Heresias, capítulo 3, versículo 19. Estou brincando. Na Bíblia, na verdade, é repleto de passagens que falam com quem devemos e com quem nós não devemos interagir ou nos relacionar. A Bíblia fala claramente que os maus costumes, na verdade, as más companhias corrompem os maus costumes. A Bíblia também fala que ande com o sábio para se tornar sábio, mas quem anda com o tolo se tornará mal. Enfim, ele fala muito dos relacionamentos em todos os níveis. Relacionamento de amizade, relacionamento afetivo ou amoroso, relacionamento empresarial. E nós vamos debater nos dias de hoje. Será que hoje ainda existe muita dessa restrição? Será que um cristão, é difícil para um cristão ter um melhor amigo, uma pessoa que não é crente? O que os pastores falam sobre os relacionamentos interpessoais e empresariais de um cristão no dia de hoje? O que a Bíblia ainda mantém e diz sobre tudo isso? Para falar sobre o relacionamento e como devemos interagir, eu recebo ele que é pastor do Ministério Clevan, pastor Alessandro Costa. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André. Só levou um susto quando falei que estava na Bíblia, né? Não, eu fiquei preocupado aqui, André, que Bíblia é essa? Mas, André, é um prazer estar aqui, prazer estar tratando desse tema com os pastores aqui, a pastora. Eu tenho certeza que o Senhor vai estar falando ao coração da sua igreja, em todo esse país, através também da internet, de todo mundo. E é um prazer estar aqui, estava com saudades. Muita gente acha que isso aqui se tornou irrelevante, até porque a questão da religião antigamente não era só religião, era uma questão de cultura. Minha religião me definia. Hoje não necessariamente. A pessoa fala, eu tenho minha cultura, minha religião. Isso não, enfim, não tem nada a ver com meus relacionamentos. Você acha que isso caiu um pouco em desuso? Não, a palavra de Deus, ela continua a mesma. Perfeito. Então a gente... isso se aplicava no passado e não se aplica mais hoje? Não hoje é o mundo assim, é moderno. A gente tem que... Não, eu creio sim que... sabendo a importância das orientações, porque todo relacionamento produz algo. Esse é o problema, a produção dos relacionamentos. E essa produção glorifica a Deus? Eita Deus. Edifica a nossa vida? Vai ter um monte de gente cortando amigo do Facebook hoje, que é uma beleza. Quero ver como mas esse é o padrão que a Bíblia nos oferece. Mas quer saber com quem a gente deve se relacionar? Vamos nos relacionar primeiro com Deus. Eita, pai. E aí a coisa começa a ser resolvida. Obrigado, pastor. Também recebo ela que é pedagoga e pastora do Evangelho Quadrangular em Santa Cruz e diretora do Instituto Teológico Quadrangular, Mônica Conedo. Pastora, bem-vinda ao Antenados na Geral. Que bom poder estar aqui mais uma vez e debater sobre um assunto tão importante, né? Eu sou pastora de jovens e adolescentes na minha igreja. E isso é um problema. Na hora da paquera, Isso. Não, mas eu vou evangelizar ele. Eita, qual o pastor de jovens? Eu vou evangelizar ela, deixa que eu vou trazer para a igreja. É ruim, hein, crente? Obrigado, pastora, pela sua presença aqui no Antenados na Geral. Também recebo pela primeira vez aqui no estúdio ele que é pastor da Igreja Evangélica Ministério do Espírito Santo, Samuel Oliveira. Brother, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito obrigado, André. É um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez, conhecendo os amados pastores também e conhecendo esse programa maravilhoso que eu sou audiência 100% máxima, sempre assisti. Sempre tentei participar quando podia. Vai participar muito agora com a gente. Seja bem-vindo, tá bom, amigão? Muito obrigado. Deixa eu iniciar e eu quero chamar, tá no ponto, o vídeo do pastor Ailton Bezerra, sempre participa conosco. Eu fiz a pergunta para ele, pastor, fala o que o senhor acha, como é que o crente deve ter na questão da sua relação interpessoal com os seus amigos? Será que os amigos mais próximos podem ser pessoas que não são crentes, evangélicos, ainda mais se ele vem um pouco dessa cultura, de uma família que não é evangélica, aceita Jesus, como é que o cara vai se desgrudar de todas as suas amizades? Vamos ver o que o pastor Ailton tem a falar. Muito bom participar aí do Antenados na Geral com esse tema, com quem o cristão deve se relacionar. Um abraço a cada telespectador, também a cada debatedor. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Bom, olha só, esse tema é interessante. Nós devemos, como cristãos, nos relacionar com qualquer pessoa. Ué, pastor Ailton, o que é isso? Vou explicar. Mateus 7,12, Jesus falou, fazer os outros o que quereis que os outros vos façam. Essa é a lei áurea dos relacionamentos. Sendo assim, todo cristão deve ter um relacionamento no nível alto,
aspecto ético e moral. Sobretudo, eu quero explicar melhor a minha fala. 1 Coríntios, capítulo 5, 9, versículo 9 em diante, Paulo falou assim, ó, já em carta vos escrevi que não vos associeis com os devassos, com os impuros, com aqueles que vivem no pecado, mas eu não digo isso com aqueles que estão no mundo, senão você vai ter que sair do mundo. Eu digo isso com aquele que dizendo ser irmão e pratica essas coisas. Então a orientação paulina é muito clara, a gente tem que ter a unção da graça. O que é isso? É você pisar na lama, mas você não se sujar. É você estar nesse contexto de relacionamento empresarial, de relacionamento entre pessoas e tal, mas você não se enrolar, não cair no pecado. Bom, sobretudo, eu quero deixar 2 parâmetros bíblicos ainda. 2 Coríntios 6,14 é o que a Bíblia diz. Fala essa Bíblia, que não devemos nos associar, né? que não devemos nos colocar no jugo desigual com os incrédulos. Que comunhão há da luz com as trevas? Que comunhão há entre Cristo e Belial? Sendo assim, o verdadeiro cristão, ele não deve buscar intimidade, relacionamento profundo com pessoas que não professam a mesma fé e não têm o mesmo caráter. Então a gente tem que ver os extremos e seguir o que a palavra de Deus nos orienta. E Jesus falou na oração sacerdotal, não peço que os tire do mundo, mas sim que os guarde do mal. A minha oração é que Deus abençoe toda a Rede Boas Novas nesses 22 anos e cada telespectador, e você, meu amigo debatedor, um abraço, André, e que todos nós venhamos ter relacionamentos que glorifique a Deus, como diz o Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vamos ter o prazer da lei do Senhor e, por certo, a nossa vida, os nossos relacionamentos vão ser frutíferos, abençoadores e pessoas serão tocadas pela nossa vida. Eu te abençoo em nome de Jesus, graça e paz. Isso é o que a Bíblia diz. Obrigado, pastor. O pastor tem até a Bíblia na cabeça, é impressionante. Sempre quando ele tem antenados, eu gosto. Mas foi interessante que ele foi para os polarizou e tudo, mas ele foi até equilibrado e comedido no sentido de, olha, André, quando a Bíblia fala aqui, ele não está falando que são pessoas que são do mundo ou não, está falando mais de caráter do que pelo menos eu entendi isso, do que propriamente a fé da pessoa. Se ela professa a fé cristã, não professa, mas ela tem um bom caráter, essa é uma pessoa que você pode... Não tem problema de você se associar, andar com ela e ser amiga dela. A questão é, ou você influencia, ou você é influenciado, né? Não existe andar com uma pessoa e não cair nisso. Jesus, ele andou com prostitutas, com ladrões, com um monte de tipo de pessoas. Só que ele sempre foi o influenciador dessas pessoas. As pessoas passavam por ele e saíam transformadas. Eu, como trabalho com jovens e adolescentes, eu tenho muito medo, assim, eu oriento, olha, cuidado com as amizades, porque geralmente é assim, sai das drogas. Nós temos vários casos lá que nós resgatamos, nós fazemos trabalho de rua, né? Então temos célula na praça, então vem muito esse tipo de pessoa. O primeiro passo para ele voltar para a vida que ele andava antes é começar de novo com as velhas amizades. Enquanto ele está junto com a gente o tempo todo, ele está bem, ele está forte. Mas se ele começar a ter influência, a conversar, acabou, né? Você já sabe que aí fazer o trabalho todo de novo. Então, nós precisamos ser, primeiro, temos que estar forte naquilo que a gente acha, pensa, para sermos influenciadores. Não falar mais com ninguém, né? Não, posso passar de longe. Você pode manter o relacionamento, mas se você não tem estrutura para ser um influenciador naquela pessoa, então sai de perto e esteja perto de pessoas que vão te ajudar, dar bons conselhos. A proposta de chegar e falar, olha, você aceitou Jesus, se desliga dos seus amigos, é uma proposta muito difícil. Isso é impossível, às vezes, de acontecer. Até porque, se uma pessoa busca a Deus e aceita Jesus, ela está passando por alguma questão na sua vida que ela precisa de alguma mudança. Só que não é fácil. Como é você vou deixar de falar, e se eu venho de uma família, de um lar, de um ambiente que não tem cristãos, vou cortar meu laço? Eu vou na igreja, as pessoas também são panelinha, tem o outro lado também. Para a gente se desassociar de velhos amigos, temos que ter novos amigos. Até que ponto a igreja está preparada para receber pessoas de braços abertos? Isso não é um trabalho fácil, não. André, o novo nascimento é um ato, a salvação é um ato de Deus, mas a conversão da alma é um processo. Então, nesse processo de abrir mão de valores que fazem parte do ser humano, e não é só abrir, tem que ser preenchido por novos valores do céu.
Perfeito. E isso é o discipulador Larga os que tem que antigos, mas tem que ter novo, Aí, se senão não tiver, ele vai alguém vai ficar... E tem muitos crentes com saudades do mundo olhando para trás, né? Ah, que saudade daquilo. Os amigos, né? Então, o que a pastora falou é o que determina isso. A nossa posição em se relacionar com todos, independente de cor, classe e fé que professam, é ser aquele que influencia. Aquele que realmente é a carta viva do Evangelho de Cristo, as boas novas. Essa é a nossa função. Somos assim sempre como igreja? Não. E esse é o problema. A igreja tem sido influenciada e não tem influenciado. Esse é o grande problema que nós estamos enfrentando nesses dias. Então, a gente precisa entender isso. Eu posso sim, mas com qual posicionamento? Sendo aquele que é o portador das boas novas. Posso. Agora, se não for, se eu não estiver firmado, se eu não estiver convicto, André, a pessoa pode até não acreditar no que você está falando, mas ele tem que acreditar que você acredita no que está falando. Perfeito. Se não, tem crente sem convicção aí, não é isso? Porque não foi gerado dentro dele ainda. Mas, às vezes, num caso de um novo convertido, também é pedir demais que ele seja um influenciador, vez que ele saiu há pouco tempo. O que a gente também poderia pensar sobre... Tem um danoninho espiritual ainda, o cara está novinho, está no leitinho. Como é que ele vai influenciar as pessoas que ele acabou de sair daquele ambiente? Ele tem que ser tratado, ele tem que ser discipulado. Preparado. Vai um pouco naquilo que a gente falou, a igreja tem que começar a olhar também e se aproximar dela para tentar tirar a lacuna que ela tinha antes dos amigos antigos. Olha, deixa eu preencher aqui, isso aqui para vocês, enfim. É preciso estudar o caso onde ele estava preso, onde era se havia algum vício, se havia algo que escravizava. E a Bíblia coloca um extremo, né, André? Nós ouvimos o pastor ali falar sobre o apóstolo Paulo dizendo que se fosse separar de tudo é melhor pedir para sair do mundo. Mas a Bíblia também fala que é aquele que se fizer amigo do mundo, mas calma, a gente vai usar para mundo, no grego separa mundo em três raízes diferentes: mundo dos homens, mundo da sociedade, dos valores. Aquele que se torna amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Mas inimigo como? Como assim? É como o pastor disse, a pastora falou com propriedade aqui. O problema está na expressão amigo. Amigo vem de uma raiz de aquele que é amado, aquele que compartilha princípios. Então, como é que eu vou elevar o grau de amizade ainda com a pessoa que já não tem o mesmo princípio que eu, que já não busca a mesma coisa que eu? Como é que eu vou... o negócio é o limite. Aonde eu vou chegar a associação? Ou qual o grau de associação? Eu penso o seguinte, que essa amizade que vai continuar, que ainda pensa em continuar, tem que ser com um propósito. Vamos fazer então amizade com um propósito. Porque a amizade mesmo, na íntegra da palavra, nós não vamos ter mais. Aquela amizade, não, vamos ali naquele lugar, mas eu agora não sou dirigido mais para aquela amizade, que era uma linha de mão dupla. Agora eu sou dirigido pelo Espírito Santo, como o pastor Alessandro falou. Primeiro eu vou buscar a Deus e eu preciso saber se é da direção de Deus que eu ando com aquela pessoa. Eu vou falar, os conselhos de amigos cristãos de verdade são completamente diferentes do conselho de qualquer... assim, não é nem próximo, poxa, mas é completamente diferente, né? E aí vai daquilo de foi uma conversão real e Deus está tocando. Tem a questão do dia a dia, mas tem a questão também do Espírito Santo. Uma vez que o cara se converte, não tem jeito. O Espírito Santo vai incomodar ele. Um amigo, vem aqui, vamos sair comigo. Olha aquela menina, lembra isso aqui. Então, o cara vai se sentir incomodado. Que esse incômodo seja o início de uma mudança radical. Assim, desculpa, pastora Mônica, ele fala assim, vamos primeiro... Às vezes a pessoa quer ganhar para Jesus e ele às vezes é de um outro credo. Ele diz, vamos no meu credo, depois eu vou no seu. E aí se a pessoa não está assim, alicerçada, como os pastores aqui falaram, aí, meu irmão. Não, eu ia tocar nisso. Vamos com um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai. Mas tem esses amigos assim, ó. Tu quer que eu vou na tua igreja, mas tu vai lá no centro comigo também. E aí? Para ganhar, vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Chegando com a